Fala, nação bicolor! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Linhares, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um Papão em Pauta. Hoje tem pré-jogo, o Paysandu joga amanhã, é o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Anápolis, a partida de ida. Vai ser disputada no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Como será que o Papão vem para esse jogo? O Paysandu, o clima ficou um pouco estranho. No último domingo perdeu para o Figueirense por 2-1, partida que foi válida pela nona rodada do Brasileirão da Série C. Será que o clima ficou de fato meio estranho? Houve um murmurinho da torcida aí que o principal vilão por esse resultado foi o técnico Júnior Rocha por escolhas questionáveis. Será? Mas para falar sobre esses assuntos e muitos outros, estão reunidos aqui comigo os meus amigos Cláudio Santos e o Nilson Cortinhas. Infelizmente, o outro Cláudio Santos não pode participar hoje, então desde já eu já desejo uma boa noite aos meus amigos e sejam muito bem-vindos. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para você que está gostando desse projeto, que curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative esse sininho para você sempre ficar por dentro aí e receber todas as informações sobre as nossas resenhas aqui, e você vai estar ajudando bastante ao nosso projeto. Então, para começar, eu queria perguntar para o Cláudio Santos. O Paysandu fez uma partida muito ruim domingo. Será que, de fato, as escolhas do Júnior Rocha elas influenciaram bastante para o resultado? Ou será que os jogadores ali, em falhas individuais, o desempenho um pouco abaixo, que foram os principais responsáveis? Seja bem-vindo, meu amigo. Opa! Alô, Fiel Bicolor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu amigo Filipinho, eu acho que essa derrota do último domingo, ela tá na conta do nosso técnico, assim. Ele é o grande responsável, ele e o Pedro Henrique, entendeu? São os grandes responsáveis aí por essa derrota. Claro que o Júnior Rocha ele tem muito crédito, né? E tem bastante crédito, tem crédito de sobra. Não vai ser essa derrota para o Figueirense que vai conturbar a relação dele com a torcida, ou até mesmo a relação dele com a diretoria, com os jogadores. Mas eu vi o Paysandu numa rotação bem abaixo, entendeu? Bem desorganizado. E assim, a pior coisa que tem é quando você sai derrotado de uma partida com aquela sensação de que você podia vencer. E assim, pior, vencer com tranquilidade. Então, assim, a minha grande angústia no domingo foi que eu vi um dos piores times do Figueirense, e a gente acaba acompanhando o Figueirense porque sempre ele está na mesma divisão do Paysandu, sempre tem jogos contra o Paysandu, né? Então a gente acaba vendo bastante jogos contra o Figueirense, embora o Figueirense esteja bem mais tempo aí na Série C do que o Paysandu. Mas a gente viu um time do Figueirense bem abaixo do que a tradição da equipe. E a gente sabe do potencial do nosso time, né? Então, acho que a sensação do domingo foi essa: você desperdiçar uma possibilidade aí de ganhar 3 pontos da principal competição. Claro, a gente quer ser campeão da Copa Verde, queremos. Mas o nosso maior objetivo do ano sempre foi a Série C. Então fica aquela sensação mesmo de que a gente poderia ter já virado 20 pontos. Perfeito. E eu acho que eu queria até falar sobre talvez o único jogador que se salvou dessa partida aí, que eu acho que ele vai dar um assunto bastante discutível aí, que é o Juninho. Eu queria saber, Costinhas, tem um ditado que os treinadores falam que o campo, ele escala, né? O campo fala sobre o desempenho, ele que escala os jogadores, mas eu acho que no caso do Juninho, ele tá berrando. Você acha que o Juninho merece ser titular dessa equipe ou ainda precisa insistir um pouco no Ítalo como 9? Bem-vindo. Fala pessoal, fala pessoal, prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre futebol, né? Esse assunto tão polêmico, mas tão legal, né? Todo mundo gosta de conversar sobre. Com relação ao Juninho, cara, eu acho que concordo com você. Acho que o campo está berrando. E até em função, Felipe, eu acho que vocês vão concordar comigo, a fase do Ítalo não é muito boa, né?
Ele é um cara que não se esconde do jogo, o Ítalo, né? Não se esconde do jogo, está sempre participando, mas acho que as decisões técnicas deles eles são questionáveis nesse momento, né? O Juninho, ele tem uma participação mais efetiva, né? O que eu acho interessante também do Juninho é que ele é um jogador de poucos toques na bola, né? E ele consegue dar um andamento interessante ali para um determinado lance. O próprio gol contra o Figueirense foi nesse sentido, né? Um excelente lançamento do PH, né? É, uma das únicas coisas boas que o PH fez na partida, né? Naquela oportunidade, né? É, acho que realmente o Juninho está berrando essa condição dele como titular. Acho que a tendência, inclusive, é o Júnior Rocha escalar amanhã, no caso, quinta-feira, né? O Juninho na partida. Acho que é uma questão de tempo, né? E, de repente, um momento para o Ítalo refletir, ficar um pouquinho no banco, talvez seja interessante, né? Porque ele é um jogador extremamente útil, né? Ninguém questiona isso, né? Ele é muito titular do Paysandu durante esse ano, muito participativo. Ele é uma das referências técnicas, táticas, de experiência do time, ao lado do Marcinho. Mas eu acho que, de repente, é o momento de refletir um pouquinho, parar um pouquinho, controlar essa carga, né? Para seguir durante a temporada aí, Felipe. Deixa, eu- Muito deixa, bom, hein? vocês Pode acham falar. que ele consegue cumprir o papel tático que o Ítalo faz nessa marcação de pressão que o Júnior Rocha exige da linha de frente dele? Vocês acham que o Juninho consegue executar aí essa marcação? Porque, assim, isso é uma da característica do nosso time, assim. Se vocês forem pegar o primeiro gol que o Paysandu fez contra o Nacional, é, é, na final da Copa Verde, no último jogo da final, você vê uma marcação em bloco, né? Aí o goleiro, ele não tem para quem tocar, ele vai sair no chutão. Aí ele sai no chutão errado, a bola cai no Caio Melo. O Caio Melo aciona o Pedro Henrique. O Pedro Henrique aciona na ponta o Thalisson, né? Que estava impedido na ocasião. Então, assim, eu questiono vocês, assim, vocês veem o Juninho, assim, gol por gol. Eu acho que ambos têm boa qualidade para fazer gol e o Juninho está no melhor momento. Mas esse papel tático que eu vejo que o Ítalo ele executa com perfeição. Vocês conseguem enxergar o Juninho fazendo esse mesmo papel tático aí com essa maestria, assim? Vocês veem dessa forma? Eu acho, Cláudio, se me permite, que a função prioritária é realmente a questão do gol, cara. Se não tá, se eventualmente essa bola não está entrando, tem que repensar mesmo, né? Eu lembro muito daquela Copa, acho que o Felipe vai lembrar bem, acho que é de 2018, que se falava muito a respeito do Gabriel Jesus, né? Que sempre foi um jogador extremamente útil e tal, participativo, tático e tal. Mas ele não fazia gol, cara, né? E chegou o um momento que o Brasil precisou, obviamente, de gol para passar de fase e ele não estava fazendo, cara. Até os momentos. É, teve É até um volante, ele era um volante. é, teve até um lance muito simbólico que a bola passa pelo Gabriel Jesus e quem vai fazer o gol é o Neymar. É ele que vai corrigir a jogada lá, né? Então, assim, estou usando essa analogia para chegar à conclusão de que, para mim, o que importa naquela posição, cara, é fazer gol, é ser efetivo, né? É o que importa prioritariamente, claro, né? Obviamente tem algumas outras participações táticas e acho que o Juninho, ele também cumpre essa função, cara. Eu acho que o Juninho, ele, além de estar fazendo gols, eu acho que, se eu não me engano, ele fez 4 gols nos últimos 8 jogos, né? Ele é o artilheiro da equipe na Série C ao lado do Cleiton Pego. E sim, eu acho que ele exerce sim essa marcação-pressão, se a gente for lembrar do jogo do Águia, o primeiro, se não me engano, o segundo gol, ele sai de uma pressão ali do Juninho na saída de bola do Águia. Então, eu acredito que sim, que ele pode fazer. O Ítalo, sim, ele é um jogador bem voluntarioso, ele volta para marcar. Mas o Juninho também ele não é aquele centroavante paradão. Ele pode jogar tanto pelos lados, ele consegue ajudar na recomposição. E se a gente for lembrar, no último jogo contra o Anápolis, que ele fez o gol no último minuto, foi o jogo que ele pegou a bola ali do lado esquerdo, arrastou todo mundo ali e finalizou. Então, eu acredito que ele já merece. Olha, eu sou muito fã do Ítalo, vocês sabem, mas eu acredito que o Juninho já está merecendo sim essa titularidade. Agora, vocês acham que o Júnior Rocha ele vai dar essa titularidade? Porque ele poupou o Ítalo, né?
Ele poupou o Ítalo no jogo do Figueirense. Então, assim, se ele poupou, em tese, eu penso que ele vai dar essa. Eu acho que ele vai dar nessa final uma última chance ainda pro Ítalo. Assim, olha, É, se não der certo, já sabe que no Mangueirão quem vem é o Juninho, entendeu? Eu ainda vejo assim, embora a gente tenha montado uma escalação que a gente vai debater depois, mas eu ainda acho, por ele ter poupado o Ítalo contra o Figueirense, que ele vai dar essa última chance. Olha, Ítalo, vai lá, tenta resolver, mas tu já sabe, se tu não fizer gol aqui em Belém, quem vai ser o titular vai ser o Juninho. Isso é é, outra coisa que apro- eu acho interessante a gente pontuar, Felipe, Cláudio, é que acho que é o único senão do trabalho do Júnior Rocha até esse momento é esse controle de carga que ele está fazendo durante a Série C, né, cara? Que é a competição prioritária do Sim, Paysandu. Eu não consigo entender isso com normalidade, gente, de verdade. Você eu está também. colocando em risco, você tá colocando em risco uma competição é, que é a prioridade do Paysandu, né? O Paysandu tem 5 títulos da Copa Verde, 2 títulos da Copa Norte agora, né? Obviamente todo mundo quer ser campeão, né? Mas eu acho que você não pode Já conquistou a estabelecer. vaga da fase da Copa do Brasil, que em tese é o mais Perfeito. importante. Eu acho que você não É pode importante estabelecer você. nenhum tipo de barreira, sabe? Para a mas, competição que é a prioridade. mas E- assim também, só te cortando rapidinho, Coxinhas, é porque a gente também tem que entender que o Paysandu estava jogando três competições, né? Tava jogando a Copa do Brasil, tava jogando a Copa Verde e o Campeonato da Série C. O Paysandu fez viagens longas ali durante a Copa do Brasil, jogou contra o Vasco, foi para Caxias, depois jogou a final da Copa Verde, e aí voltou para jogar a Série C. Então, acho que não sei dizer se de fato ele está fazendo isso porque ele quer ou por necessidade mesmo, né? Eu Mas, acho que ele Felipe, deveria ser mais falar, claro sobre isso. A Copa Norte, a gente jogou um jogo, a gente jogou 3 jogos só com o time titular. O primeiro e as 2 finais, o resto foi tudo reserva, pô. Entendeu? Então, tipo, a Copa Norte, tanto é que quase a gente não se classifica, entendeu? Assim, tá, teve aquele meio de semana com o Vasco e tal, a gente passou até de fases da Copa do Brasil por mais vezes, mas assim, você jogar domingo, quarta, domingo, eu não vejo esse desgaste suficiente aí a ponto da gente ter que poupar. E assim, a gente já fez isso contra o Floresta, né? Diga-se de passagem, a gente colocou em risco aí uma pontuação contra o Floresta, tá? Deu certo, mas a gente poderia ter virado 20 pontos, assim. Eu acho que esse é o E questionamento. você, e Deus vai Cláudio, e, acabar. e você? Não, e você poupou quase que 100%, né? O jogo estava difícil contra o Figueirense, né? O esquema não estava dando certo, né? Alguns jogadores estavam num dia instável, Bem tecnicamente falando, abaixo. e ele seguiu, né, com o Marcinho no banco, com o Ítalo no banco, que Não, questiono é isso, né? não, o Massini ele estava suspenso. Mas, por exemplo, o Matheus Capixaba, ele Perfeito, estava perfeito, bem lembrado, bem lembrado. ele tava muito abaixo de rotação, entendeu? Então, assim, e Gilson você poderia entrar aí na função, né? via naquele momento ali que era um setor onde o Figueirense estava investindo, tanto é que teve até um gol em cima do menino lá que estava impedido, e ele insistiu, e no final teve que colocar o Bonifácio, teve que colocar o Edilson por conta das expulsões, a gente acabou perdendo o Vargas, entendeu? Por conta da entrada criminosa daquele jogador do Figueirense. E só A para gente lembrar que tem, a gente tem, o a Paysandu gente teve tem a algumas imagem, né, ausências Cláudio? nesse jogo, né? O Caio Melo foi poupado por conta da entrada que ele sofreu do jogo do Nacional, o Quintana também, e o Marcinho estava suspenso, de fato. Então, nem todos os jogadores foram poupados por opção do Júnior Rocha, né? Acho que foi mais por necessidade. Mas, por exemplo, quando termina o primeiro tempo, eu acho que terminou 1-1, se eu não estou enganado, né? Terminou 1-1 o primeiro tempo. E você já vê que o Matheus Capixaba, ele não estava dando conta do resultado ali, já era para ter tirado o menino, entendeu? Já era para ter tirado. Já era para ter tirado. Outra coisa, a gente precisa, assim, eu até ouvi o Maia durante a semana que ele vai contratar de 3 a 5 jogadores, entendeu? E aí tá na lista um lateral direito, tá na lista zagueiro, volante e um ponta. A gente precisa de zagueiro, pô, e de um lateral direito, mas é uma coisa assim urgente. Urgente mesmo. Um zagueiro e um lateral direito é um negócio assim urgente.
o Gabriel Mesquita, que é o goleiro, ele é assim, ele faz milagre e se engaja com bola fácil, entendeu? Então, assim, é outro que me preocupa também, entendeu? Mas vamos aguardar essa janela e O lance do primeiro gol do Figueirense eu achei realmente foi uma falha dele, né? Porque ele espalma a bola para frente, né? Princípio básico do goleiro, né? E a bola não me pareceu também muito veloz, assim, uma coisa assim, absurdamente, né? Difícil, não não desce para pareceu. o lado, Todo jogo, passou né? no cara, Todo jogo ele tem um lance desse, né? De saída de bola. Ele fica na aí tu dúvida. tem que perdoar ele, porque no lance seguinte ele faz um milagre, assim, o cara Ah, toca não, errado, aí perfeito, perfeito. Perfeito. e ele no segundo gol, ele fez dois milagres, ele tinha feito um milagre antes, fez dois milagres, e aí no terceiro lance a gente pegou o gol, então até dá para perdoar ele, assim. Então vamos aproveitar, botar a escalação aqui, a gente está projetando para amanhã, tipo o Cláudio botar aí para a gente conversar em cima disso. Isso aqui é o que a gente acha, né? Que deve ser o time titular do Paysandu. Vocês acham que deve ser isso mesmo? Eu acho que a dúvida ali deve estar no meio campo, ali talvez entre Brian, o Henrico volta também, né? E tem o Juninho e o Ítalo, né? Eu acho que. Não sei se talvez o Thalisson e o Tylon. O que vocês acham aí? Se é essa mesma equipe que está aí? Lembrando que o Paysandu vai ter quase todo o time à disposição, somente o PH, para variar, tá fora por conta do terceiro cartão amarelo. Pode falar aí, Assim, Cortinho. eu acho assim, eu acho que a dúvida, eu ainda insisto que por mais que o Juninho esteja merecendo, ele vai dar essa última chance pro Ítalo, né? E a única dúvida que eu tenho ali é o Thalisson, né? O Thalisson ou o Tylon, né? Eu gosto dos dois jogadores, avaliando, como até falei no pré-jogo do Figueirense, um contra um do Thalisson, ele é melhor um contra um, mas o Tylon, ele é muito melhor na finalização, ele é muito mais objetivo na finalização e eu acho também ele muito mais completo taticamente. Eu vejo o Thalisson aquele jogador para te entrar no segundo tempo, como era o Balãozinho, como era até me esqueci aquele atacante do Paysandu, que hora era de 2001, o Albertinho, que tinha também um contra um muito bom, né? Eu acho que as dúvidas são estas, o resto vai ser esse time aí. Ou vai ser o Ítalo no lugar do Juninho, ou vai ser o Tylon no lugar do Thalisson. Eu não vejo nenhuma outra situação. Tu vê alguma outra situação, Coxinha e Filipinho? Não, é próximo do que a gente tem de melhor, né? Tirando o PH aí, que é de fato um jogador diferenciado no Paysandu hoje, mas é muito indisciplinado, né? Tá realmente a bandeira vermelha já está atiçada para ele, né? Porque ele precisa realmente segurar a onda dele ali em alguns lances, evitar cartão bobo, né? A expulsão contra o Figueirense é absurda também, né? Eu acho que algum diretor, algum membro da comissão técnica precisa chamar a atenção dele. Mas, assim, tirando o Brian Macapá e colocando o PH, eu acho que é próximo do ideal do Paysandu hoje, Felipe. Eu não vejo outra condição melhor, né? Para o jogar essa final de amanhã. Eu queria trazer uns dados para vocês aí para a gente discutir. O Paysandu, ele é um time meio desequilibrado, né? Ele faz muito gol, mas também sofre muito, né? Se a gente pegar aqui um recorte dos últimos 3 jogos, o Paysandu fez 7 gols, sofreu 5. Na Série C, ele fez 16 gols e sofreu 11. Então parece que o Paysandu sempre tem que fazer 2, 3 gols para sair vitorioso, porque atrás geralmente está comprometendo. O que vocês acham que influencia nisso? É o esquema tático? São os jogadores da defesa? O que vocês atribuem isso aí? Eu acho que é uma discussão muito moderna do futebol, né, Felipe? É que essa marcação um pouco alta do Paysandu, ela realmente expõe a defesa como um todo, né? Não dá para responsabilizar o miolo de zaga, por exemplo, assim, Quintana e o Castro, por exemplo, né? Ou os dois laterais, né? Eu acho que tem a ver com um coletivo, né? Enquanto você está fazendo 3 gols, está tomando um, tá tudo certo, né? À medida que esse processo começa a inverter, aí eu acho que começa
a refletir e a responsabilizar também a comissão técnica, né? Ela passar, de fato, a repensar algumas questões desse modelo de jogo. Eu acho também que é importante a gente avaliar as circunstâncias do jogo também, entendeu? Então, por exemplo, os dois gols a gente pegou na final da Copa Norte, né? O Paysandu já estava com 4-0 de vantagem quando pegou os dois gols, né? Então o time estava um pouco mais relaxado ali naquele momento. Tinha saído o Quintana, entrou o Bispo, que para mim ele entra numa rotação bem abaixo dos demais, entendeu? Quanto o Florestas também pegou um gol, mas a gente também tava com a zaga reserva, entendeu? Contra o Figueirense a gente pegou dois gols, mas a gente também estava com a zaga reserva. Esse controle de carga, ele acaba mascarando um pouco os números do Paysandu, entendeu? E as próprias circunstâncias, assim, do jogo, né? Eu quero ver esse recorte da zaga do Paysandu pós essa Copa Verde, assim. Quando a gente começar a ficar só na Série C e a gente tiver uma zaga dita como titular, entendeu? Embora a gente também tenha pego gols contra equipes que são inferiores no campeonato tecnicamente, né? A gente pegou um gol contra o Itabaiana lá, por exemplo, né? A gente pegou gol contra o próprio Anápolis aqui em casa, né? É, o, o que O me preocupa, Floresta. o que me preocupa, acho que eu cheguei até a comentar com vocês, é que precisa ser analisado o que foi gol de erro de posicionamento, o que foi gol ao acaso, entendeu? Por exemplo, o gol do Figueirense, do primeiro gol do Figueirense, para mim é um gol na conta do Gabriel Mesquita, pô. Já o segundo gol, para mim, é erro de marcação. Deixaram cabecear também, né, Cláudio? Aquele lance lá, viu? Deixaram cabecear. Por isso que eu te falo que o segundo para mim foi muito pior, porque os caras fizeram o gol na terceira chance do Figueirense, entendeu? Então, assim, isso tem que ser avaliado. Por exemplo, os dois gols para mim do Nacional foram um erro de posicionamento. Mas aí também tem aquela questão do time já estar numa rotação mais baixa, porque já estava com o placar de 4-0, entendeu? Esse Cláudio, recorte, se me permite também, o lance que o Gabriel Mesquita salva, acho que é uma defesaça realmente dele, é um erro de saída de bola do Paysandu, né? É, exatamente. me lembra, mas eu acho que foi o Brian, né? Acho que foi o Brian Macapá que erra Não, o não, lance. não, Foi não, foi o quem? Libonati tocou errado Ok. pro Cabo. Então, esses erros técnicos também expõem, né? Expõe, deixa muito claro aí que tem algum momento de instabilidade ali do Paysandu. E uma coisa que eu não entendi no jogo, porque o jogo tava propício pro chutão. O time do Figueirense parece que tava cedendo aos lançamentos longos, né? Tava errando muito nos lançamentos longos e o Paysandu insistindo em sair com a bola como se tivesse com um time extremamente qualificado lá atrás para sair com essa bola tocando como se tivesse com o Marcinho, que faz essa e com o Caio Melo. Porque o Marcinho, o Caio Melo e o Pedro Henrique, eles formam um meio-campo muito coeso, pô. E o Paysandu jogou contra o Eu acho que é Figueirense, acima da média da competição, viu, Cláudio? Esses três aí, jogou essa com o tríade, né? Figueirense como se tivesse jogando com esse meio-campo, entendeu? Jogando com esse meio-campo. E isso acabou ocasionando diversos erros, né? Mas vamos se ater aqui à final, é um outro jogo. Espero também que a derrota do Figueirense ela tire traga o nosso time para dizer, olha, nosso time precisa competir, né? Precisa entrar no jogo para competir, porque contra o Figueirense a gente não entrou para competir. Eu vejo muito dessa forma. Espero que seja um time muito mais competitivo contra o Anápolis amanhã, entendeu? Aproveitando então, vamos botar aí o chaveamento da Copa Verde para a gente conversar. A gente foi ver o Paysandu, o caminho do Paysandu e o caminho do Anápolis, né? O Anápolis até passou aí pelo Vila Nova, depois ganhou bem Esse nosso design tá nota 10, hein? Tá bonito. Coisa, viu? ganhou do Rio Branco, né? E vai disputar amanhã o primeiro jogo da final contra o Paysandu em casa. O Anápolis vive uma realidade diferente na Série C, né? Ele é o lanterna da competição. O Paysandu, com essa derrota do último domingo, ele caiu para terceira colocação. O que vocês acham aí? Será que o Paysandu ele entra pressionado
pelo último jogo de domingo aí, por essa situação que a torcida vem cobrando, o fato do Juninho Rocha poupar alguns jogadores, se é que está acontecendo de fato mesmo. Você acha que o Paysandu tem essa responsabilidade tão grande assim de fazer um bom jogo amanhã, ou já virou a chave, é outra competição, amanhã isso aí não entra em campo? O que vocês acham? Eu acho que responsabilidade, Felipe, sempre tem, né? É o Paysandu, é o maior campeão da competição, um dos maiores, se não o maior campeão, né, regional do Brasil, né? Estava vendo uma comparação e colocou o Paysandu sempre no top 3 também, né, de títulos regionais do Brasil. E vai encarar um time, o Anápolis, que é da mesma competição ali, teoricamente do mesmo nível, né, da Série C, mas o Paysandu já venceu, né, o time na própria competição. Ou seja, existe sim uma pressão, existe uma vontade de querer ser campeão, né? É evidente, né? De buscar o sexto título, da Copa Verde, e existe uma pressão. Acho que é inevitável isso. O pessoal tem que colocar a bola no chão, tem que se acostumar com isso e vencer a competição. Não tem outra alternativa, na minha opinião. Perfeito. Eu acho que o Paysandu ele é muito inteligente, assim. Eu acho que a derrota pro Figueirense já tá lá atrás, entendeu? Já tá no passado. O time tá focado aí na final da Copa Verde. É, é um time que sabe jogar a competição, entendeu? O Paysandu tem jogadores muito inteligentes, entendeu? Sabem que o peso que é ser campeão para essa torcida, entendeu? É um time que gosta, o Paysandu é um time que gosta de ser campeão de Copas, né? Então eu acho que o time vai estar bem focado. É muito importante que a gente não cometa erros que possam resultar em um placar é, adverso irreversível, entendeu? Mas eu vejo o Paysandu jogando com a naturalidade que tem jogado os jogos, entendeu? Com a marcação em linha alta, fazendo pressão e buscando o resultado, entendeu? Eu vejo o time do Paysandu amanhã buscando o resultado. Eu vejo também, assim, muita gente ansioso para chegar domingo, para ser campeão e para encerrar também essas competições paralelas, né? Que prejudicam, na minha opinião, a Série C, né? Todo mundo quer ser campeão, claro, né? Ninguém quer menosprezar, quer ignorar esse título, mas também quer terminar e quer focar no que realmente interessa, né? De fato, que é a Série C. Então, já aproveitando aqui o último confronto deles foi 2-1, né? O jogo foi na Curuzu. Eu lembro que esse jogo choveu bastante, né? E o Paysandu saiu na frente. Depois teve a expulsão, se eu não me engano, do Yarley. Foi aos 67 minutos do segundo tempo, né? E aí entraram o Luca e o Juninho. E o Juninho, no último lance, fez aquele golaço, né? Que levou a Curuzu para baixo lá, foi o gol dos 3 pontos, né? Garantiu a vitória para o Paysandu. Mas acho que foi um jogo muito. Fica difícil a gente tirar alguma coisa desse jogo por conta das condições do gramado da Curuzu e do estádio, né? Até porque o gol também do Anápolis ali foi um gol que o cara chutou de longe ali, a bola rebateu, entrou ali, mas enfim. Já aproveitando assim, o que vocês esperam do Anápolis amanhã? Qual a postura, se vocês acham que ele vai entrar em campo, se ele vai para cima, se ele vai esperar o Paysandu? E já aproveitando, deem um palpite de vocês aí pro jogo de amanhã. Aí no, Eu acho que o Anápolis ele poupou também uns jogadores, né? Contra o Maranhão, né? Ele poupou alguns jogadores contra o Maranhão. Eu vejo o Anápolis amanhã indo para cima do Paysandu na perspectiva de fazer o resultado, entendeu? Foi como eles fizeram contra o Rio Branco. Eu vi o jogo do Rio Branco, eles foram para cima mesmo, né? Com a ideia de que se eles fizessem o resultado em casa eles conseguiriam ser campeões, entendeu? Então eu vejo isso é bom, porque o Paysandu ele gosta de jogar com equipes que gostam de jogar, né? Tanto é que quando na final aqui do Nacional a gente teve uma certa dificuldade, porque o Nacional não quis jogar com uma linha de 5 atrás fechadinha, né? Para levar o resultado. E quando resolveu jogar lá em Manaus, o jogo já tinha ido para o espaço, entendeu? Então eu vejo o Anápolis indo em busca do resultado e pode ser bom pra gente, entendeu? Eu acho que dá pra gente voltar de lá com um empate.
o que não seria um resultado ruim, ou até mesmo, de repente, buscar uma vitória, o que seria extraordinário. Mas qual é o seu palpite pro Eu, jogo eu, amanhã? Tem que dar o placar, tem que dar o placar pro jogo. 2x1, Papão. 2x1, Papão, amanhã. 2x1. Ótimo eu palpite. concordo com o Cláudio. Eu acho que o Anápolis sai mais para o jogo amanhã, né? Me pareceu realmente uma equipe que merece consideração, né? Merece respeito do Paysandu. Acho que tem condições de atrapalhar, sim, de fazer um jogo mais competitivo. Mas me parece também que depende muito do Paysandu, né? Se ele tiver num dia tecnicamente ok, né? Tecnicamente nota 6, 7, acho que a tendência é realmente de vitória, Felipe, né? Acho que com alguma tranquilidade, né? Mas se eventualmente tiver num dia figueirense, aí complica. Torna o jogo mais igual, mais equilibrado. Se eu tiver que apostar, não imagino que o Paysandu faça 2 jogos seguidos ruins. Vamos lá, eu vou de 3-1 amanhã. 3x1. Tá bom, eu também tava tendencioso a palpitar no placar de 2x1. O gol sempre vai sair, né, do time dos caras, porque o Paysandu vem sofrendo com todo o jogo. Então eu acredito também nesse placar de 2x1. Não acho que vai ser um jogo tão fácil assim, mas eu acredito que o Paysandu vai sair vitorioso. Então, meus amigos, caminhando aqui para o final da nossa resenha do pré-jogo, queria comentar com vocês sobre um assunto, bem rapidamente, né, que é do Matheus Vargas, né? Jogador que recentemente renovou com o Paysandu e no jogo de domingo, né, sofreu uma entrada criminosa, a gente tem as imagens aqui, foi na lateral de campo, a imagem foi realmente bem feia, né? E as informações que a gente tem é que vai ter que se operar, né? Vai ficar por volta aí de 8 a 9 meses fora, né? Então já perdeu a temporada. Eu até estava discutindo com alguns amigos em grupos aí do WhatsApp, todos reclamando que o Paysandu renovou com o Matheus Vargas. Eu fui totalmente contra, até discutir com eles. Eu acho que é impossível prever um lance desse aí, né? Mas uma entrada maldosa aí do jogador. Acho que o Matheus Vargas ele seria importante para o Paysandu, para o elenco do Paysandu ao longo do ano. A gente sofre muito quando não tem Caio Melo e Marcinho, né? Quando não tem os dois, então, como foi o jogo de domingo, é terrível. Eu acho que o Matheus Vargas poderia suprir essa ausência técnica de um dos dois. Eu acho que ele também poderia jogar tanto na do Caio Melo quanto na do Marcinho, né? E infelizmente ele sofreu essa lesão e está fora. O que vocês acham? O Paysandu vai ter que ir ao mercado? Vocês foram a Eu sou favor ou contra da daqueles, renovação? eu sou daqueles, Felipe, que acredita também nesse aspecto mais humanitário, né? Pô, o cara tá vindo de uma contusão séria. Ele, pelas informações que a gente tem, ele sempre foi muito respeitoso com o Paysandu, né? Sempre tecnicamente esteve também acima da média, é um bom jogador e tal. Acho que o clube fez certo em renovar, em apostar, né, em dar uma oportunidade para ele seguir na Série C. Um lance absolutamente triste, né? Mas que faz parte do futebol, infelizmente, né? Mas acho que agora só resta realmente conter danos, sabe? Não resta outra coisa, mas tu precisa ir ao mercado, precisa realmente reforçar esse setor. Eu acho que o Matheus ele seria um jogador ali para fazer tanto a função do Caio Melo quanto a função do Marcinho, eventualmente. Inclusive no jogo contra o Figueirense, eu achei que ele entrou nessa função, né? Para cobrir esse espaço que o Marcinho, herdado, né, pelo Marcinho, né, já que ele estava suspenso, como vocês bem lembraram. Infelizmente aconteceu, faz parte. Sinceramente, essa altura do campeonato, acho que a gente tem que dar as mãos pro Matheus, né? Ele deve estar numa fase, num momento ali muito difícil, e desejar a ele plena recuperação, que ele volte o mais rápido possível, a voltar em bom nível no Paysandu. Assim, o Matheus Vargas, ele reúne diversas características que foram fundamentais na contratação dos jogadores aqui do Paysandu para essa temporada, tá? Você pode pegar as entrevistas que falam do Matheus Vargas, todo mundo fala que o Matheus Vargas é um jogador que cumpre horário, que o Matheus Vargas é um jogador disciplinado, que o Matheus Vargas é um jogador que respeita o clube, respeita as decisões da diretoria. Então, quando você pega um jogador assim, é,
é fundamental num grupo desse que o Paysandu tá montando, entendeu? Ainda mais quando tem muito garoto, entendeu? E Eu vou joga muito bola também, né, Cláudio? Mais importante também, é um bom jogador, pô. do Matheus Vargas, principalmente pela qualidade dele e pelo extracampo dele também, entendeu? Foi uma fatalidade, entendeu? Que poderia acontecer com qualquer jogador, poderia ser com o Taboca, entendeu? Não necessariamente seria com ele. Cara, eu desejo muita plena recuperação para ele, porque ele merece. Ele pode contar assim com o apoio da Fiel, entendeu? Acho que o Paysandu, o Paysandu e a torcida, eles gostam do Matheus Vargas, entendeu? É um jogador que ia sair, por exemplo, do clube ano passado para pagar o transfer ban, não porque ele queria continuar, entendeu? Mas a venda dele possibilitaria tirar o Paysandu do transfer ban e ele acatou, entendeu? Mas por ele ficaria no clube, entendeu? Assim, foi uma fatalidade. Eu sou muito a favor de que faltas como essas elas sejam denunciadas, ainda que não haja marcação e nem punição em campo, elas sejam denunciadas, entendeu? Porque gera uma lesão e a carreira do jogador são 2 anos de lesão no joelho, entendeu? E é grave isso aí. Você tem poucos jogadores que conseguem voltar de qualidade. Na primeira lesão, imagina tu sofrendo a mesma lesão 2 vezes num período extremamente pequeno, entendeu? Então, desejo uma plena recuperação aí ao Vargas. Eu sou muito a favor da renovação dele. Espero que o Paysandu recupere ele e que ele fique no Paysandu, que a gente esteja na Série B no que vem, porque eu gosto do futebol dele e acho importante esse papel dele no extracampo aí do Paysandu. De fato, foi uma infelicidade. Ele passou quase 300 dias se recuperando da lesão anterior. E quando ele recuperou o ritmo, estava ganhando espaço na equipe, renovou o contrato, teve esse lance. Então, também desejo aí plena recuperação para ele, que ele volte mais forte. Também que tenha esse apoio não só médico, né, mas também psicológico, porque nesse momento é bem complicado mesmo. Mas é isso, senhores, caminhando aí. Diga. Pode cortar, inclusive no pré-jogo, que eu queria. A única forma que eu via do Paysandu jogando com Juninho e com Ítalo seria numa formação de meio-campo com PH, Caio Melo, Matheus Vargas e Marcinho. E aí colocaria os dois atacantes lá na frente, Juninho e Ítalo. E eu queria ver esse meio-campo aí em algum momento dessa Série C. Eu queria ver esse meio-campo, mas infelizmente não vai ser possível. De fato, o Paysandu vai precisar ir para o mercado para repor. De fato, nosso time carece muito de peças. A gente tem uma dependência muito grande aí do Caio Melo e o Marcinho nesse meio campo. Mas é isso, senhores. Caminhamos para o fim. Queria agradecer a participação de todos. Lembrando, quem curtiu esse vídeo, por favor, compartilhe também. Se inscreva quem ainda não se inscreveu. E ative o sininho para receber a notificação aí das nossas próximas resenhas aí do Papão em Pauta. Meus amigos, muito obrigado pela participação. Uma boa noite a todos. E a gente se vê no pós-jogo. Valeu, galera. Um abraço. E aí, galera, um abraço.